E se o que está te impedindo de começar não é falta de capacidade, mas o julgamento que chegou antes da experiência? Tem uma cena que se repete muitas vezes quando eu estou trabalhando com a arte. Isso independe da idade. É só colocar um papel, alguns materiais e fazer um convite para criar, que antes de qualquer coisa alguém já grita: "Eu não sei desenhar". Eu escuto essa frase há muitos anos. E muitas vezes eu fico pensando em que momento essa pessoa decidiu que não sabia. Ela chegou a experimentar? Ou essa conclusão ela foi construída antes mesmo da tentativa? Às vezes a frase ela vem acompanhada daquele sorrisinho assim meio escondido. Ou outras vezes a pessoa ela já avisa antes mesmo de tocar no material. Olha, eu sou péssima nisso. Talvez você também já deve ter ouvido alguma coisa a respeito. Eu trabalho com arte já faz algum tempo e quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu vi algo muito curioso. E na maioria das vezes, não tem nada sobre o papel, nem o desenho. Aquela folha ela ainda está vazia. O lápis ele nem começou a fazer o caminho dele, então você imagina isso. E mesmo antes da pessoa pegar um lápis, ela já tem aquelas ideias pré-concebidas, porque o julgamento ele chegou antes. Ele sentou do ladinho dela e ficou ali, ó, grudadinho. Sabe, imagina aquela mesa, todo mundo sentado e do seu lado está o julgamento. É estranho, né? Mas é mais ou menos assim. Então, durante muito tempo, isso me fez pensar apenas na relação que algumas pessoas têm com a arte. Mas, na verdade, se a gente ampliar um pouquinho mais, a gente pode pensar na relação que ela tem com a vida. Em quantas coisas você talvez já tenha pensado ou sentido que não seria capaz antes mesmo de começar. Agora me diz, quantas experiências você entrou acompanhado com essa voz que dizia: você não sabe, você não consegue, você não é bom nisso. E talvez o mais curioso seja que nem sempre você saiba de onde essa voz veio. Talvez em algum momento, alguém tenha rido de você, de algo que você tenha feito. Talvez tenha te comparado com outra pessoa, com o trabalho que você fez com outra pessoa. Isso é muito comum na nossa infância, né? As comparações, principalmente quando a gente tem irmãos. Talvez alguém tenha falado assim, ó, vou corrigir esse traço aqui que não tá legal. Ou talvez que você tenha feito, talvez quando você tivesse feito algum desenho de uma forma leve, muito espontânea. Não tem como saber, porque esse tempo ele passou. E talvez algumas lembranças, você não tenha lembranças disso, né? O que é mais comum. Bom, vai saber. Mas a questão é, talvez você tenha aprendido pouco a pouco que algumas coisas precisavam ser feitas do jeito certo. E sem perceber, o medo de errar começou a chegar antes da experiência. Mas vale perguntar, é certo para quem? Então, nas aulas de arte, nos encontros de arte-terapia, eu já vi muitas coisas acontecendo. E depois de um tempo, a mão ela parece esquecer um pouco do medo quando as pessoas elas vão trabalhando. Porque o material que está sendo utilizado, ele começa a responder. Às vezes é uma cor que vai se encontrando com outra, um traço que parecia errado, ele ganha uma nova companhia, um novo formato. E aquilo que a pessoa começou, ou melhor, aquilo que a pessoa quase não começou, ele começa a existir. Não porque alguém ensinou do jeito certo, mas porque, por alguns instantes, houve um espaço para experimentar. Talvez seja por isso que a arte ela continua me ensinando tanto sobre o ser humano. Às vezes não é a falta de capacidade que te impede, mas é o julgamento que chegou antes da experiência. E eu fico pensando, talvez existam partes da sua vida que ainda estejam diante de uma folha em branco. Não porque você não seja capaz de começar, mas porque muitas vezes o julgamento chegou antes da experiência. E talvez em algum momento seja preciso apenas criar um pouco mais de espaços para experimentar, sem saber como aquilo vai ficar, só experimentar, sem precisar acertar de primeira. Porque no fim, talvez a obra mais importante que você possa construir seja a sua própria vida.
e reconhecer aos poucos que você também participa da criação dessa obra e que em nenhum outro lugar existe outro igual. Então aqui é Sheila Sampaio, esse foi um áudio para te acompanhar nessa semana.